Olá, boa tarde. Vamos então começar mais um Instagram Piandra com o título hoje será Covid. Neste momento já no ar e algumas pessoas a entrarem habituais nestes nossos encontros. Agora com o novo horário, sábados às 16 horas. Portanto, vamos esperar que realmente esteja uma plateia que justifique. Hoje vamos falar um bocadinho sobre Covid em pediatria. Vai ser um tema bastante importante porque realmente cursa entre nós profissionais de saúde e entre a população em geral ainda muitas dúvidas com relação ao tema e achamos que era um tema extremamente pertinente. Queremos cumprimentar alguns dos nossos seguidores que estão conosco ao final do dia e preparados para ouvirem-nos. Coloquem as vossas dúvidas, por favor, na nossa caixa para podermos responder. Hoje vamos ter uma vez mais a doutora. Hoje vamos ter ao contrário de ter sido habitual, hoje vamos ter somente uma conversa com uma médica, a doutora Thalita, brasileira, vive no Rio de Janeiro. Queremos ouvir dela o que é que nos pode ensinar, transmitir como mãe, como profissional de saúde em relação a esta pandemia que nos está a assolar a todos e que nos fez essencialmente mudar na forma de vivermos. Cumprimentar as pessoas que estão a entrar neste momento, já 17, e estou à espera que a doutora Thalita apareça para poder chamar e então começarmos essa nossa conversa. Sem sombra de dúvida, esta pandemia mudou a nossa forma de viver, a nossa forma de estar, a nossa forma de poder agir. Todos nós estamos condicionados por causa da pandemia, uns mais, outros menos, mas a nossa grande preocupação, pelo menos a nível de consultório que nós temos tido, é como atuar perante a pandemia versus os nossos filhos, as crianças das quais nós somos tutores. O que fazer? Escola, não escola, praia, não praia, supermercados, sim ou não, testar, não testar. Portanto, nós por cá, hoje sei que foi testado cerca de 1000 pessoas no bairro Martins de Quinfangondo, com já alguns casos positivos. Os testes aplicados foram testes rápidos, da qual há uma particularidade em que o IgG de alguns foi positivo, o IgM de outros, em menor número, felizmente, positivo foi. Logo, é preciso, obviamente, e caso haja dúvida, podermos explicar aos pais o que é isso de IgG e IgM, caso seja importante e acharem por bem. No entanto, são siglas que utilizamos para podermos justificar a presença ou imunidade da doença. A imunidade neste momento é outro problema. Acabei de mandar um convite para a doutora Thalita, que deve estar, por causa do tempo da internet, deve estar a responder, e realmente eu penso que hoje teremos uma conversa extremamente agradável, uma conversa que não se vai esgotar aqui, porque se nos lembrarmos, e aqueles seguidores mais antigos, que realmente nós falamos já sobre Covid numa das primeiras lives, se calhar há cerca de 3 meses, quando a pandemia começou, em que eu fui o único orador, mas que realmente nós achamos que deveríamos repeti-la, porque a doença em si, as dúvidas e o desenvolvimento da própria patologia faz com que nós tenhamos todos os dias e cada vez mais dúvidas.
sombra de dúvida, o Brasil, com, com números muito superiores aos nossos, infelizmente, sem sombra de dúvidas. Olá, Olá, Thalita, olá. Estava tudo aqui a falar bom? do Brasil, tudo bom? Com você, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a Ótimo, todos. ótimo, Obrigada por esse ótimo. convite mais uma vez. Estou adorando essa conexão Brasil, Ó, Angola, Portugal. olha, ó, Thalita, eu estava quase a dizer que você já está quase aqui como uma imagem viral. Ah, eu estou adorando, doutor Leite. Muito obrigada. E, e nós Essa muito, equipe maravilhosa do senhor. e nós Uma também, equipe bem competente. obrigado pela disponibilidade, obrigado por conseguir ultrapassar este problema grande que temos, que se chama fusos horários, mas que no final dá sempre para nós tirarmos eleições importantes em relação a Sim. diferentes partes do mundo, não é? Enquanto muitas vezes nós estamos a dormir, você quer contactar-nos e vice-versa, é verdade. Nossas Espero que esteja, reuniões que sabem, né, doutor? espero que esteja tudo bem com a sua família. Doutora Tá tudo Thalita, para quem ótimo, não graças a Deus. conhece, é uma médica pediátrica muito conceituada no Rio de Janeiro. Ela ama os adolescentes, na qual foi a porta de entrada para as nossas lives, mas é verdade, como todos nós, não se fixa somente nesse tipo de trabalho, adolescência. Uhum. É um bocado característico também da nossa sociedade. Os pediatras devem ser, acima de tudo, generalistas, não é? E Sim. devemos abordar um bocadinho de tudo em relação à pediatria. Eh, E em relação à pediatria, hoje ficamos de falar sobre o Covid. Tentar esclarecer dúvidas, tentar, acima de tudo, abrir uma discussão e a nossa caixa de mensagens estar completamente disponíveis para as questões que tiverem e aquelas que nós soubermos responder. Muitas vezes nós não vamos conseguir responder porque realmente ainda em pediatria cursa alguns pontos de interrogação em relação a Uhum. muita coisa. Todos os dias é o termo mesmo adequado, parece exagerado, mas é o termo. Saem artigos novos em relação a novas atitudes, a novas abordagens, a novos critérios de pediatria. Eu não queria deixar passar em branco e mandar aqui um forte abraço, um beijinho muito caloroso a Nael Loureiro, que é a nossa diretora clínica. Obrigado, Nael, por estás aí conosco atrás. Mas realmente nós queríamos ouvir um bocado de ti, Thalita, o que é isso de Covid aí no Rio de Janeiro, porque o que eu tenho lido de artigos brasileiros, e eu, pela facilidade também da língua e pela capacidade e a grande hombridade científica que vocês têm Uhum. reconhecida a nível mundial, eh, eu sei que de estado para estado a coisa muda, não é? E Sim. mesmo atitudes, com relação a atitudes, abordagens, em relação à parte epidemiológica. Por isso, infelizmente para nós, não conseguimos trazer vários médicos de vários estados, mas você representando um estado muito importante, nem que seja pela praia, o Rio de Janeiro. Que praias, né, doutor Leite? É isso aí, vamos, a Que praia ainda praias. vamos, a praia ainda vamos chegar lá e falar um bocadinho sobre ela. Eu brinco que Itacoatiara é a praia mais linda do Brasil. Não porque eu sou de Niterói, não tem nada a ver. Acha? Itacoatiara é uma coisa, viu? Então, Vocês quando precisam esta, conhecer, doutor. então, quando esta pandemia passar, nós prometemos, eu e a minha equipe, um mergulho nas vossas águas famosas. Oba! Boa. Diga-me, como é que está a situação aí no Rio de Janeiro em relação à pediatria pandemia? Olha, doutor, como o senhor falou, né, o Brasil é muito diverso, né? Tem uma diversidade incrível aqui.
Na verdade, é como se fosse um continente, né? Esse país é muito grande, é muito rico, muitas diferenças que eu acho que, no fundo, fazem das pessoas daqui, né, e desse país, um país muito diferente, né? Muito legal, com todas as dificuldades, né, de um país com essas dimensões. O que a gente tem visto é que realmente está muito diferente o perfil, né, de cada estado. Ó, falei cada país pensando no continente. Mas, de uma forma geral, o que a gente tem hoje em dia, né, eu estava vendo aqui, agora no site do Ministério da Saúde, a gente tem 1.800.000, um pouco mais do que 1.800.000 de casos confirmados, né? Esses são os casos confirmados. Cerca de mais de 1 milhão de casos recuperados, né? Se eu não me engano, foi ontem que a gente atingiu essa marca, a gente também precisa falar sobre isso, né? Que é a questão da esperança. E, infelizmente, mais de 70.000 óbitos, né, confirmados. Então, realmente, são números muito gigantescos, né? Acho que quando a gente fala em números, às vezes fica uma coisa um pouco impessoal. Então, a gente tem que pensar que 70.000 óbitos, né? Cada pessoa que faleceu tem uma família inteira por trás, né? Tem uma história. Eu sempre falo que cada pessoa é um universo, né? Claro. Então, isso gera alterações, dificuldades que a gente não pode dimensionar, né? Os Claro. números a gente consegue contabilizar. Agora, essas vidas e, né, essas pessoas, inclusive as pessoas que se recuperaram, né? Que o que a gente está vendo é que muitas pessoas que passaram pela infecção pela Covid estão tendo algumas comorbidades, né? Estão tendo alguns problemas de saúde que ficam após a infecção, né? Que tem que ser acompanhadas também. Olha, eu costumo dizer muito seriamente, e quando falo em conversas informais ou mesmo em consultório, que virá outra pandemia, uma pandemia pela perda humana que nós estamos a ter, avulsiva, em todo o continente, em todo o mundo. Perda humana. Independentemente do continente, neste momento já existem perdas em todos os continentes. Logo, vamos nos preparando, porque realmente isto é uma guerra e a recuperação vai demorar bastante tempo. O que a gente sabe. Sim, sim, força. Pode falar, doutor. Não, não, nada. Não, o que a gente sabe, eu acho que a gente sabe muito pouco, na verdade, né? Já sabemos muito em relação a 4 meses atrás, né, aqui no Brasil. Na verdade, começou a ficar mais em evidência em dezembro, né? E aqui março que começou a dar aquela explosão. Então, o que a gente sabe, que já é muito mais do que lá no começo, mas ainda é muito pouco, e é o que o senhor falou, né? Muitos artigos e muitos artigos que a gente também, assim, tem que ter um pouco de discernimento, né? O Brasil é muito forte em pesquisa, né? Eu posso falar isso como quem está ali dentro, né? A gente tem pesquisadores maravilhosos, orientadores incríveis, mas temos poucos recursos, né? Sempre lembrar disso. Então, assim, o que a gente sabe, graças a esses pesquisadores incríveis, né, do Brasil e do mundo, é que a principal forma de transmissão é pessoa a pessoa. Acontece também, né, mas só que a gente ainda não tem muita noção de quanto tempo ele fica nas superfícies, né, quanto tempo que a Covid consegue Sim, sobreviver, sim. mas a principal forma é pessoa a pessoa. Então, a maneira mais eficaz realmente é o isolamento, né, o isolamento social. Eu sei que para nós, né, brasileiros, e para vocês, né, que são de Angola, que também parece que é um povo muito alegre, né, muito afetuoso, né, a gente tem muito essa coisa de abraçar, de conversar, de estar junto. É muito difícil isso para a gente. Nós sabemos disso. Só que é a forma mais eficaz, Sem né, dúvida. o Sem distanciamento dúvida. mesmo.
E quando na minha introdução eu disse que isto veio mudar os nossos modos vivendes, era precisamente, entre outras coisas, também isso, não é? Que realmente nos preocupa e que nós estamos nos a habituar. Mas fica complicado nós impormos estas regras em pediatria. É muito difícil o adulto cumprir, é quase impossível a criança conseguir compreender a necessidade de ter que usar máscara, lavar as mãos, etc, etc, etc. E principalmente agora que quase todos os estudos que nós tivemos acesso em relação à medicação, mesmo em prevenção, não foram conclusivos. Vocês aí estão a usar alguma forma de prevenir medicamentosa? Doutor Leite, essa é uma questão até polêmica, né? A gente está vendo que saem muitas informações sobre a medicação, né? A cloroquina, a ivermectina, muitas medicações que eu acho que, na verdade, é um anseio da gente querer uma coisa mágica, né? Eu quero uma medicação que acabe com isso, eu quero me livrar disso. Só que, na verdade, a gente não tem nada comprovado, né? É uma infecção viral, infecções virais, né? A gente que é pediatra vê muito, né, nas crianças Isso. Até é uma frustração dos pais quando a gente fala, é uma virose. Aí Os pais, também... Mas eu acho até pior, porque vírus você, né, tem que fazer muito tratamento sintomático, né? Bacteriano você dá um antibiótico, pum, acabou. Agora, a infecção viral eu acho até pior. Eu tenho pais que dizem, doutor, quando o médico não sabe o que é, diz que é viral. Eu escuto muito isso. Olha, eu escuto muito isso. Então eu continuo a ter o ditado da minha mãe. Mãe é igual em qualquer parte do mundo. Vocês também, afinal, têm os mesmos problemas que nós. Claro, né? As crianças são... elas têm essa contaminação, né, entre elas, né? Porque é muito próximo, é muito beijo, é muito braço, são muitos brinquedos, né? Geralmente estão nessa situação de muitas crianças juntas, né? Nas creches, nos orfanatos, né? Ó, veio aí. Nas escolas. Então, assim, as crianças geralmente elas estão muito juntas, né? E tem essa transmissão alta, né? Desses vírus, que são mais fáceis de transmitir. Tanto que, assim, agora a gente está vendo como diminuíram os casos, né, de infecções entre as crianças, porque elas não estão tendo essa convivência, né, todo mundo muito junto, né, estão ficando nas suas casas, né, não tem aula, né, não tem escola. Então, assim, isso diminuiu muito por conta desse contato que está menor, para ter essa transmissão. Mas, assim, essa questão da escola também é importante, né, a gente vai falar mais para frente, né, doutor? Isso aí, vamos falar um bocado sobre a escola também, não só sobre a escola, mas sobre o confinamento. Não é? Neste momento, tirando as medidas já conhecidas pela OMS, todo mundo implementou, nomeadamente distanciamento social, a utilização da máscara, lavagem das mãos, não é? E confinamento mesmo, além do distanciamento. Distanciamento é só feito quando há necessidade de termos que sair, porque senão o melhor ainda é o confinamento. Não existe mais nada, pelo menos cientificamente comprovado, que nos possa ajudar a este vírus. Eu, por acaso, tenho lido algumas coisas sobre isso, sabe? Eu sou um bocado abelhudo. Vocês têm essa palavra? Sou cusca. Gosto de espreitar na casa do vizinho. Não? Como é que é? Sou cusca? Sim, eu gosto de espreitar na casa do vizinho. É brincadeira. É para dizer... Bisbilhotar aqui. Bisbilhoteiro. Mas é para dizer que eu gosto muito de bisbilhotar artigos. E dos artigos que eu tenho lido, ou bisbilhotado, se me permitirem, não há nada, até a própria cloroquina neste momento, como todos nós sabemos, é um grande problema, não é? Sim, não, não, sim, podemos pôr ou não. A ivermectina in vitro só tem algum efeito quando em dose 7 vezes superior
Uhum. aquelas aceites como dose máxima, quer dizer que neste momento a utilização dela em vivo, tínhamos que tomar mais ou menos, em contas assim rápidas, quase 400 comprimidos. Sim, Uhum. pronto, não era viável. Não é viável Não é. e depois nós Não é. estamos já na parte acima da DM, que é a dose máxima. Logo, se calhar o benefício versus parte negativa Vale. do malefício que vocês chamam era muito superior e não tinha condição de termos que usar. E mesmo Sim. em doses máximas aceitáveis pelos fabricantes, não tem efeito sobre o vírus. E esta foi das últimas medicações que foram comprovadas, não é? Que pelo menos vieram a público e tentaram introduzir, e realmente os estudos, igual aos primeiros da cloroquina, não são estudos que justifiquem a introdução de forma imediata. Portanto, cuidem-se, máscaras, distanciamento, não sair de casa. Infelizmente, até, Não pelo temos, menos né? até agora, se daqui a uma hora sair alguma coisa nova, nós fazemos uma live só para retirar, mas até agora, de todos os artigos que eu tive acesso, não havia não havia outra forma de podermos, Não tem. pelo menos, não curar, mas prevenir que consigamos estar infectados. Vocês aí também É, tiveram encerramento de escolas, não foi? sim. É, aqui a gente está denominando, a Sociedade Brasileira de Pediatria denomina aprendizagem remota, né? Porque não, não seria exatamente aquele tipo de estudo à distância, né? EAD. Não contempla todas as necessidades desse tipo de estudo. Então, eles estão denominando aprendizagem remota. Que, na verdade, as crianças, né, têm que ter, e adolescentes, têm que ter todas as aulas, todas as matérias, né, além daquelas atividades lúdicas, atividades, né, de educação física, tudo isso. Que às vezes, né, acho que está acontecendo às vezes uma certa confusão, como se, né, essas atividades lúdicas fossem a aprendizagem. Mas as crianças têm que ter todas as aulas, né? É, E a vocês gente está vendo, já estão a pensar em começar a abrir as escolas? tem essa discussão aqui já, doutor. Inclusive, tinha até uma previsão para julho, para determinadas faixas etárias, né? Porque isso também muda, né? Sim. A discussão está sendo em relação às faixas etárias. Só que acho que também estão tentando observar como que vai ser a resposta a reabertura do comércio, né? Porque a gente observou que assim teve um boom nos bares, né? Nos shoppings, então tem que ter essa preocupação. E uma coisa que preocupa muito a gente aqui é que tem algumas crianças, né, da rede pública, principalmente, que não tem nada, não tem nenhum tipo de aula, não tem nem orientação. Então, eu acho que isso a gente tem que questionar. A doutora Silvia, que é pediatra do consultório, né, Peandra, é minha amiga, ela me falou que aí parece que tem um canal de TV, né, que tem algum tipo de educação para as Tenta, crianças. sim, sim. Eu achei o Tem, máximo isso. é uma forma muito boa, claro, de podermos, neste Sim, momento, transmitir às crianças, não é? Embora fica sempre o problema de que nem todas as crianças estão na mesma classe, não é? exato. E nós É o temos nosso que problema pensar, aqui. não é? Temos que pensar, aquela aula que Internet, passa, né? aquela aula que passa na televisão é do primeiro nível, é do segundo, é do terceiro, e se for do primeiro, quando é que os do segundo e do terceiro vão ter também? Portanto, Sim. mas é uma forma muito boa de podermos chegar de forma direta mesmo ao público-alvo.
há uma pergunta aqui para si. Doutora Thalita, manchas escuras na pele do bebê podem indicar suspeita de Covid? Luziela, né? Oi, Luziela. Olha, na verdade, até ia falar sobre os sinais e sintomas. A gente tem uma variedade imensa de sinais e sintomas, né? As crianças e os adolescentes, realmente a gente tem menos estudo, né? Porque é uma faixa etária que está com menos casos. A gente também não sabe responder por que essa questão de menor incidência. Então, todo tipo de manifestação que a criança tiver nesse momento, a gente tem que observar, né? Então, principalmente nas primeiras 48 horas, né, doutor Leite, como a gente sempre orienta. Então, tem que ver se tem alguns outros sinais associados, né? Porque mancha escura, né, dependendo da criança, por exemplo, uma criança maiorzinha, né, uns 5 aninhos para cima, obesa, pode ser uma coisa, né? Uma criança pequenininha, né, menor, que tem febre constante, pode ser outra coisa. Eu Então, a costumo gente tem que dizer, avaliar. exatamente. Eu costumo Tem que dizer, ter uma Thalita, avaliação, desculpa, falar com o pediatra assistente, né? Sempre ter esse isso apoio aí. do pediatra assistente, que isso é muito importante. A gente adora, né, quem faz emergência, ter esse contato, né? Ter alguém que vai acompanhar a criança. Porque na emergência, eu tô vendo aquela criança, é como se fosse uma foto. Bati uma foto, vi aquela criança, depois eu não vou ter esse acompanhamento. Então, se ela tem um pediatra assistente ali próximo, acessível, é muito importante. Então, manifestações cutâneas, a gente sabe que aparecem, estão associadas à infecção pela Covid. Só que eu preciso saber que tipo de manifestação, o que ela tem, né, associado. Tem febre, tem tosse, né, tem coriza, né, nariz escorrendo, tem dor abdominal, que também está sendo uma apresentação, né, Claro. diarreia. Então, a gente tem uma gama de opções, mas toda manifestação estranha na criança, a gente tem que observar e tem que entrar em contato com o nosso pediatra, né? O que eu digo habitualmente aos colegas é que em época de pandemia, até prova em contrário é Covid, Com certeza. não é? Com certeza. Porque Apendicite. é que a forma da apresentação, principalmente em pediatria, tem sido de maneira tão díspara, de tanta maneira, e até a criança não tem o quadro clínico habitual, nomeadamente dispneia, febre, pneumonia. Parece-me que o quadro clínico, como se fosse uma gastroenterite, é muito mais frequente Isso. do que Não, o tudo, quadro né? Tá. respiratório, não é? Faz com que nós tenhamos que sempre ir com cautela e nunca deixar de pensar que poderá ser. Agora, manchas Sim. na pele é um mundo, Mundo. não é? É um mundo, e manchas na pele sem idade ainda pior. Mas Sim. tínhamos aqui na box outra pergunta, Hum. mesmo aqui da equipe. Como adaptar-nos ao novo Nossa, normal, maravilhosa essa pergunta. como adaptar-nos ao novo normal, sendo nós seres sociáveis? Exatamente, Omar. Nós somos seres sociáveis, né? Eu até ia falar isso sobre as perspectivas do futuro, né? Todos nós somos. Então, se a gente percebe um bebê, eu aprendi isso na residência, um bebê de um mês, né? Acabou de nascer, acabou de sair da fase neonatal, a gente consegue observar, né, sinais de alteração de comportamento, né? O bebê, ele fixa o olhar na mãe, ele responde às expressões da mãe. Então, a gente já nasce sociável, a gente precisa, né, de pessoas. Se você deixar esse bebezinho ali, né, quietinho, parado, ele não vai sobreviver, né? Ele precisa de alguém cuidando dele. Nós Sem todos dúvida. precisamos de alguém cuidando da gente. E acho que todo mundo está sofrendo muito em relação a isso, né? Ainda mais a gente, né? Essas nações que são mais afetuosas, né? Afetivas, que valorizam isso. Essa questão da escola tá pegando bastante, né? Eu tenho priminhos mais novos, tenho um sobrinho de 2 anos, né? 2 anos e quase 2 anos e meio. E assim, a gente percebe isso, né?
Não só essa questão de estar afastado, né, e de sentir falta dos amiguinhos dele, não só da família, né, dos amiguinhos dele. Então, o que ele faz às vezes? Ele fecha a gente faz a videoconferência toda noite, né? Aí ele vem, fecha o computador, dá tchau, tchau, beijo. É uma forma dele mostrar que ele está insatisfeito, né? A gente Exatamente. percebeu isso. Ele já está assim cansado, estamos todos nós cansados. Só que agora, infelizmente, essa questão da transmissão que a gente estava falando, né, que pode se dar por gotículas de saliva, né, espirro, tosse, o toque, mas principalmente a forma mais efetiva, por isso, vai ser essa questão do distanciamento, que é muito difícil para todos nós, né? Eu sei que exige muito, todo mundo assim meio irritado, né? Todo mundo meio irritadiço, mas nesse momento a gente precisa, com consciência, né, tentar evitar. Claro que assim, algumas situações, né, a gente tem que prezar pela nossa saúde mental. Até Claro. uma amiga minha estava me contando que ela estava falando sobre essa questão de furar a quarentena, né? E ela falou, ó, gente, eu tive que furar a quarentena. Olha por quê. Aí ela mostrou um vídeo pra gente. Ela tem 3 filhos, né? Não viam, eles ficam muito com a avó, que é a mãe dela, né? Não viam a avó há 3 meses. Aí a mãe dela, né, que é a avó das crianças, estava já entrando em depressão. Aí ela levou as crianças para ver. Aí, doutor Leite, o vídeo, as crianças chorando, sabe? Quando viram a avó, a emoção, né? Chorando, a Emoção. avó chorando. Todo mundo chorou, sabe? Eu também chorei. Então, Claro. assim, a gente tem que tentar, né, pensar no coletivo, manter, né, o que a gente pode fazer, né, em relação a essas medidas, mas pensando também nessa questão da saúde mental. Então, É acho que isso que eu realmente estava preocupado. vai haver um retorno, né? Não, acho que a gente não tem, algumas situações não tem como a gente realmente segurar, né? Mas assim, eu acho que tem que pensar nisso, porque também, né, não adianta a gente também não pegar o Covid, mas ficar numa depressão profunda. Então Claro, também a gente claro. vai ter que Compensar. manejar Isso. manejar de uma forma bem consciente e assim, com acordos entre as famílias, né? Porque também a gente não vai fazer uma festa, né? Não vamos fazer uma festa, uma aglomeração, mas eu acho que vai ter que se pensar isso, porque eu acho que realmente as crianças estão esgotadas, né? Os adultos estão esgotados e a gente também transfere isso para eles, né? E me preocupa muito como que isso vai reverberar lá na frente, né? Porque é Exatamente. muito bom a gente ficar com os pais. As crianças estão tendo um tempo com os pais e provavelmente elas nunca teriam, né? Nunca aconteceria esse tempo tão próximo. Era Só que impensável. era impensável. Só que, né, ficar com os pais é muito bom, claro, mas eles são sociáveis. Isso que ela Eu, te, falou. Todos nós. eu tenho um colega da urgência que dizia: o que menos gostei em 2020, antes de entrarmos para o ano 2020, é que quando eu fiz contas, 2020 tinha menos feriados que 2019. Olha quantos feriados nós já temos. Temos Nossa, outra pergunta aqui embaixo. meu Deus, chega de Perda do, feriado. perda do paladar e do olfato e tonturas constantes poderão ser sinais? Olha, essa questão da coisa do olfato, né, ficou assim muito associada, né, à infecção pela Covid. E parece que é um sinal de bom prognóstico, né? Um estudo da Otorrino Otorrino. associou que tem um certo bom prognóstico, né? Que bom. Que Só bom. que assim, depois fica, parece que um bom tempo, né? Sem o olfato e o paladar naquele E o momento da paladar? infecção mesmo. Que acontece, na verdade, com outras infecções virais. Essa questão das tonturas me preocupa um pouco mais. Acho que aí tem que ter uma avaliação melhor, né? O que está Claro, acontecendo? Está claro. fazendo hipoglicemia? Está fazendo aquela síndrome vasovagal, né? A gente tem Poderá não ser que. Covid? Pois é, pode não. Porque eu acho que o problema, doutor Leite, é que a gente está focando muito, né, nas questões relacionadas à Covid e está esquecendo talvez outras questões. Então a gente tem que tentar Exatamente. equilibrar tudo, E aqui né? no meu país, algumas dessas questões, infelizmente, que matam muito mais que o Covid até hoje,
e com uma incidência e prevalência muito, muito, muito superior. Portanto, inclusive eu vi casos clínicos não nossos, mas em países onde já não existia determinadas doenças com tanta frequência como, por exemplo, meningite, e houve crianças que não foram bem abordadas na urgência por causa do Covid e acabaram por falecer de meningite quando, se não houvesse a doença, a pandemia em si, isto era facilmente detectável, diagnosticável e quiçá tratável. Né? É gravíssimo. Estamos a esquecer muito das outras patologias e algumas delas com uma mortalidade muito, muito grande. Eles querem saber provavelmente de si, na sua experiência, como lidar com essas afecções psicológicas dos pacientes. Olha, eu gosto muito dos meus amigos psicólogos. Sou muito assim, feliz de ter amigos psicólogos, bons psicólogos, né, que ajudam a gente nessa parte. Eu acho que, como outras doenças, é uma abordagem interdisciplinar, né? Não tem como. Eu acho que são muitos problemas associados, né? Muitos problemas provavelmente vão aparecer, né, mais para frente. Então, assim, eu tento sempre, né, no que eu posso fazer, né, no meu alcance, eu acho que isso também é uma coisa muito importante para a gente pensar nessa pandemia. A gente tem que ver o que a gente pode fazer, né, efetivamente, o que a gente não pode fazer. Exatamente. Tem que focar nossa energia. Né? Todo mundo precisa de energia nesse momento. Então, o que vai depender de mim nesse momento? É isso, isso, isso. Eu posso realizar isso? Então, eu vou fazer isso. O que eu não posso? Não é o momento. Né? Então, assim, a gente tem que conversar muito com essas crianças, né, com esses adolescentes, com os pais, porque os pais também estão em sofrimento. Exatamente. Né? Todo mundo. Então, estamos assim, a todos. gente às vezes... Estamos todos. Então, a gente às vezes fica exigindo, né, uma postura que nem essa é muito bonito, né, essa questão de chamar os profissionais da saúde de heróis. Só que eu tenho um pouco de receio, porque acaba que a gente fica com uma carga, né, uma pressão. A responsabilidade é muito grande. Uma responsabilidade, e a gente também é humano, né? Ninguém aqui tem superpoderes, é super evoluído. Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão humana. Né? Todos nós aqui estamos na mesma situação. Né? Uns, claro, sabem lidar melhor com essas situações, né? Por múltiplos fatores, né? Às vezes uma estrutura familiar, às vezes vem com a pessoa mesmo, né? Essa resiliência. É intrínseca. Mas outros não têm. Dele, né? Dentro dele. É dele. Outras pessoas são mais frágeis, têm mais dificuldade, né? Então, eu acho que a gente tem que ter tolerância, né? E paciência. Aqui uma outra questão, quais são os que é muito, muito perguntada adoro esse assunto. que é muito perguntada no meio em plataformas sociais, não é? Quais são os produtos alimentares adequados para deixar o sistema imunológico da criança mais forte? Olha, Neuza, né? Neuza, obrigada pela pergunta. Olha, não existe uma fórmula mágica, tá? Eu brinco que a alimentação e a hidratação, né, água, uma alimentação saudável e água, é o que salva a gente. Né? Sem dúvida. É muito difícil a pessoa ficar doente, a pessoa que tem esses hábitos, né? Então, da mesma forma para a infecção pelo Covid. É uma infecção viral, né? E como todas as infecções, né, esses patógenos, eles circulam dentro das nossas secreções. Então, quanto mais líquido deixar a secreção é um catarro, né? Então, assim, mesmo que a criança não esteja expelindo, isso serve para nós também, adultos. Mesmo que não esteja expelindo, a secreção está lá, porque a gente produz secreção, que também é uma forma de proteção, na verdade, né? Se a secreção ficar muito espessa, né, ou seja, desidratada, vamos dizer assim, né, ela vira um meio incrível para esses bichinhos, né? Então, se eu tomo bastante água, lavo o nariz com soro, né, aquela seringa, tem os vídeos das crianças orientais, uma gracinha. Se eu lavo bastante o nariz
que tomam bastante água, a secreção fica bem fluida, fica aguinha, ó. Fica bem Isso. líquida. E aí a gente consegue expelir, né? Isso é muito bom. Uma outra coisa é a alimentação. Então, por exemplo, na verdade, pouca coisa a gente precisa suplementar. Se você consome 2 laranjas, né? Não precisa ser laranja exatamente, estou falando em relação à vitamina C. 2 laranjas por dia me dá basicamente o que eu preciso de vitamina C, né? Correto. Claro que assim, eu tenho outros alimentos que me dão vitamina C, né? Outras frutas cítricas. Então eu não preciso focar só laranja. Mas assim, o que eu quero exemplificar. Então, 2 laranjas por dia, a gente consegue o que a gente precisa, né? Essas necessidades são de acordo com a idade, claro. E a gente também faz estoques no nosso corpo, né? Então, se um dia eu tomei mais vitamina C do que outro dia, não tem problema, né? Eu fiz também um estoque. Então, acho que assim, tudo é o mais simples que a gente pensa, né? Acima de Hidratação, alimentação, exatamente. sono. Sono também é muito importante. Acho que todos nós estamos assim meio embaralhados, né, de sono. E também uma coisa que eu acho que a gente também não tem que se cobrar nesse momento. Eu acho que também a gente tem que ter isso. A gente tem que ser generoso com a gente. Eu acho que a gente acaba se cobrando muito, né, e sendo às vezes muito rígido com a gente. Então, eu acho que é legal a gente também ter essa generosidade, né? Ser bondoso também com você mesmo, né? Então, assim, você está fazendo o seu melhor, né? Então, nessa situação de pandemia, muita coisa pode ser um indício de infecção pela Covid, né? A Sem dúvida. transmissão pode acontecer de várias formas, né? Tá todo mundo, né, confinado em casa. Os pais com as crianças, né? Criança tem muita energia. Então a gente tem que, assim, inventar 1 milhão de coisas para poder, né, deixar aquela criança feliz. E a gente, às vezes, só queria dormir um pouco, né? Mas tem um serzinho que precisa da gente. Então, acho que a Claro. gente também tem que ter tem que ser um pouquinho mais leve, né, em relação ao que a gente está fazendo. Então, faça o que você consegue fazer, né? Eu sei que, por exemplo, muitas mães, a alimentação, às vezes, pega um pouquinho porque tem que ser uma coisa mais prática, né? E assim, eu sei, eu cozinho todo dia, eu sei como dá trabalho, né? Então, assim, faça o que você consegue fazer nesse momento, né? Claro. Mas sempre buscando essa, O essa equilíbrio, evolução, esse equilíbrio, né? Então, o principal para a imunidade é boa hidratação, lavar o nariz, se conseguir, né? E a alimentação saudável, né? O mais variado que puder. A minha avó sempre falava isso, eu guardei muito isso, que tinha que ter 4 cores o prato, para ser exatamente. legal, né? Ela queria dizer Exatamente. para mim, eu era muito pequena, né, que o mais diversidade, melhor, né? Quanto mais Melhor. diversidade, melhor. Mas ela falava, ó, 4 cores. Então eu sempre tive isso na minha cabeça, tem que ter 4 cores, pelo menos, no meu prato. Então é uma alimentação diversificada. Para os pré-escolares, escolares, adolescentes, nós que associarmos a isso tudo, obviamente, o exercício físico, que é uma Sim, condicionante doutor. boa, não é? Muito Que é uma importante. condicionante boa. O sedentarismo é muito mal para tudo, essencialmente para a imunidade também, certo? Sim, com certeza. O que é que você acha em relação à utilização das máscaras? Porque depois nós temos essas crianças que vão ter Ótimo. que ir para a rua e Sim, nós vai ter que usar. todos falamos em máscaras, pôr, não pôr Sim. máscaras, quando pôr, onde pôr. Acho que a máscara já virou um acessório, né, doutor? A gente, lá no plantão, quando tem uma enfermeira que vende, né, a gente fica escolhendo, vai combinar com não sei o quê, presente de Natal. Então a gente já está aceitando como se fosse um acessório, né? Então, assim, ela é recomendada para maiores de 2 anos, Sim, né? Porque os menorzinhos podem sufocar. isso, Então, assim, se um outro público também importante, né, são as crianças que têm alguma deficiência, né? A gente estava exatamente. falando disso ontem. Essas crianças, elas têm que ter algum tipo de treinamento com a máscara, né? Independente da idade, do tipo de deficiência que eles tenham, intelectual, né, motora.
Então faz um treinamento com a criança. Deu certo? Conseguiu manter a máscara seguramente? Ok. Não deu certo? Da mesma forma para as crianças com menos de 2 anos e para quem também não pode usar máscara. Isolamento. Isolamento. Então, é o isolamento social. Concordamos A plenamente. máscara, né, doutor? A máscara, ela ajuda muito, né? Foi assim, acho que deixou todo mundo aliviado, né? Só que eu acho que ela não pode excluir as outras medidas, né? Então a gente tem que manter as lavagens das mãos, não tocar, né, o rosto, porque não adianta você usar a máscara e tá pegando a máscara com a mão suja, né? Porque você vai Claro. acabar contaminando Vai também. contaminando. Vai contaminar. Então tem que ter um uso bem assim criterioso. Então a máscara sempre tem que cobrir o nariz, né, e a boca. A gente vê muita gente com o nariz para fora e fala: "Meu Deus, é a parte principal". Então Claro. não adianta usar o nariz e a boca. Sempre que for pegar a máscara, pegar nas abas, né? Porque você evita de contaminar. Pode ter contaminação, mas você evita. Tem que ter aquelas questões dos tecidos apropriados, né? Grupo de risco, o ideal é que use a máscara cirúrgica, aquela máscara Exatamente. de hospital. Não Sim, precisa ser é a 95. N95, É mas 95. mas tem que ser a cirúrgica, né? Exatamente. Que vende na farmácia. Então, grupos de risco tem que usar aquela, o ideal, né? Se não tiver como, vai ser de tecido mesmo. Mas o ideal é que eles, mesmo nessa situação que a gente está agora, né, de abertura, tem que usar a cirúrgica. É... Uma outra questão. Então, eu sempre falo isso. Então, use a máscara, mas mantenha essas medidas que eu O acho que resto estão das medidas ficando. não invalida. Exatamente. Não, com certeza, né? Quando for espirrar, se usar o braço, né? Não usar a mão, mas tem que tampar. Quem tá de máscara é na máscara, né? Porque me Exatamente. contaram que viram gente tirar a máscara para espirrar. Eu falei, gente, que ótimo, tipo, não adiantou nada, né? Claro, claro. Então essa questão das crianças, né? Se não pode usar máscara, é isolamento. Por isso E que a gente hoje, até aqui, diga, sim, doutor. diga, não, diga, diga, diga. Aqui a gente até tá vendo nas lojas, né, que estão abrindo, tem uns dizeres falando que crianças até 12 anos não podem entrar, né? Eu até achei isso legal. Claro. Então, acho que é isso. Se não tem como usar máscara, isolamento. Nós temos um outro problema, é que as crianças abaixo de 2 anos, e quanto mais pequenas, pior, não é? E para mim, de uma forma muito pessoal, nem é o problema das crianças com 15, 18 meses, com 2, 3 meses, mas são as de 15, 18 meses, aquelas que já engatinham e que tenham o reflexo em pôr tudo na boca. Portanto, estas crianças devem estar confinadas mesmo, não há como proteger, não há como conseguir transmitir a elas a necessidade de proteção. Logo, o confinamento é a atitude mais adequada. Acima dos 2 anos, como disse a doutora Thalita, ótimo. Máscara adequada ao tamanho da cara, Isso. em alguns casos, ter mais que uma máscara. Não é? Não Isso. para a A questão do utilização. tempo, né, doutor? Também. O Exatamente. Não tempo de para a utilização uso. em simultâneo, para que me percebam, mas para a Sim, substituição da máscara que está a usar. Não é? Eu sim. vi alguns artigos vossos que vocês até exigiam 2 máscaras no mínimo por criança. Não é? Uma para o Sim. ônibus, aquelas crianças que apanham nós chamamos aqui autocarro, o ônibus, uma para ir, outra Ônibus. para vir, né? Uma Porque usa já deu uma. tempo, né? Existe aquele tempo de uso ideal, né? Então, acho que exige muito, né? E assim, eu até vi que o senhor postou, né, uma criança toda suja vindo da escola, né? Se eles vêm assim da escola, como é que você quer que fique com a máscara, né? Então, assim, É, é, realmente, é impossível. a criança saudável tem que se sujar mesmo, tem que brincar, né? Tem que ter isso mesmo, essas experiências. Então, assim, é difícil manter esse uso da máscara, mas é possível.
E quando nós todos estamos baralhados se é ou não Covid, como o nosso tema, será ou não, em relação ao diagnóstico, queria falar um bocadinho sobre isso, Thalita. Bom, o diagnóstico, né, doutora, é basicamente clínico, né? É uma clínica difícil, né? A sintomatologia pode variar de assintomático, né, sem nenhum sintoma, até aquela síndrome respiratória aguda, né, grave. Então, em geral, 80% dos pacientes com infecção pela Covid vão ter quadros leves ou nenhum quadro. 20% pode precisar de atendimento hospitalar. E desses 20%, 5% pode precisar de ventilação, né, respiratória, um suporte Ventilação. ventilatório. Sim. Então, o que é mais comum é tosse, né, uma tossezinha persistente, dor de garganta, coriza, né, que é o narizinho ficar escorrendo, e febre. A febre a gente tem visto que pode ou não acontecer, né, muito variado. Agora, um outro sintoma muito comum é dor abdominal e diarreia. A gente começou a ver também bastante esses quadros. E o que a gente viu também algumas vezes foi aquela síndrome mais grave, né? Que depois a gente pode falar mais pra frente. Então, o que a gente faz? A gente orienta. Também sempre o pediatra ali, né? Perto, próximo. Contate o seu pediatra, né? Se alguma coisa está te incomodando. Então, explica o que está acontecendo, né? Os próprios pais observam. A criança está num quadro de resfriado. Beleza. Fica em casa. Porque, Claro, independente, eu não preciso ter que fazer o teste para comprovar, né? claro. Não vou levar a criança para um ambiente que, né, pode talvez até Infeccioso. não era e pode virar, né? Pode contaminar. Então, assim, tá resfriado, beleza? Não. Vamos ficar em casa. Começou a ficar abatida, né? Aquela prostração, ficar moadinho, né? Esquisito. Porque criança a gente consegue observar isso fácil, né? Criança super agitada, animada, criança saudável, ficou esquisita, é um sinal para ir para o hospital. E muitas Ficou com a vezes em ausência respiração de ofegante? febre. E muitas Isso, às vezes vezes, não tem febre, porque a febre prostra realmente, né? A criança fica prostrada. Agora, prostração sem febre, eu sempre falo para as mães, aí eu tenho que ficar de olho. Uma outra coisa claramente. muito importante, a respiração ofegante, né? Aquela respiraçãozinha, o cansaço, né, que os pais falam. Cansaço, a respiração ofegante igual hospital, tá? Isso é igual hospital. Porque a criança, quando a gente vê que ela está usando essa respiração, fazendo essa respiração ofegante, quer dizer que ela já está usando uma musculatura que ela não tinha que usar para respirar. Então, ela Exatamente. pode fazer fadiga. Então, isso é o principal. Respiração ofegante é para ir para o hospital na mesma hora, né? Ou uma febre, aí sim quando tem febre, uma febre muito persistente, né? Muito alta, mais de 2 dias, também vai ter que levar para o hospital, tá? As manchas na pele, eu acho que vale também observar, né? Fez um quadro esquisito, muito diferente, né? Eu acho que também. Então, assim, fez um resfriado, fica em casa. Ficou esquisito com o resfriado, hospital. Aí, o que a Testar gente só os tem? sintomáticos, não é? Isso, a gente tem que testar, né? A gente testa, na verdade, quando vai internar. Aí, com certeza, a gente testa. Agora, a gente tem testado também quando não interna, né? A criança chega, a gente acha que tem um caso suspeito, né? Ou está fazendo um resfriado, e aí os pais né, testaram positivo, alguém que a criança teve contato. Então, também acho que vale a pena. O que a gente tem de teste? Né? A gente tem aquele do nariz, né? Que a gente fala que é o PCR, é um suave, né? O suave é quando você pega uma haste, né? É como um cotonete maior. Um cotonete, isso. Um cotonete você vai introduzir pelo nariz, vai ter que ir até a orofaringe, tá? Não Bem é lá no isso fundo. daqui. É lá no fundo mesmo. Como diz Eu uma já amiga fiz minha, é um ato isso. de coragem. Eu já fiz isso e eu disse, epá, agora sinto carão na alma.
É na alma, né, doutor? A gente brinca que é no Olha, cérebro. Thalita, na alma fiquei eu agora tocado quando vi que só temos mais 2 minutos. Ah, não acredito. Verdade. E, Mentira. e eu tenho aqui uma pergunta extremamente importante Passou muito rápido. que você tem 30 segundos para dizer. É, Ah. o que é que se passa aí com o estigma das famílias com Covid? Também acontece? Olha, aqui eu até ouvi essa situação, mas eu acho que isso também depende da consciência de cada um, né, doutor? Porque eu acho que, né, a gente está passando tanta coisa já difícil, ainda ter que lidar com uma situação dessa, né, é um preconceito, né? Então acho que isso daí realmente Eu costumo dizer tudo de novo dá difícil. preconceito. Eu lembro-me quando apareceu as primeiras infecções por HIV era um problema. Quando eu era aluno, Sim, ter tuberculose era um preconceito. sim. É o medo que as pessoas têm de pegar, né, e morrer. Acho Isso. que é uma coisa que a pessoa tem que estar com esse preconceito, tem que trabalhar, né? Isso na cabeça. Tenho 15 minutos para ir embora. Com grande preconceito ou sem ele, eu vou te deixar um abraço grande de agradecimento pela tua presença, Muito Thalita. obrigada. Depois a Uma gente pode vez falar do mais, diagnóstico, dos exames, que a gente falou muito. de, Mas o principal é esse do nariz. Mas tem que ir lá atrás. E tem a sorologia, que a gente depois tem que fazer depois de um tempo da infecção. Para a gente ver se tem anticorpo de proteção, o IgG. isso aí, Thalita. Tá Beijinho bom? grande. Doutor, Obrigado muito pela tua presença uma vez obrigada. mais, tá bem? Adorei adoro essa Faz conexão. parte dessa família, tá bem? Ah, eu estou muito Agradecer, feliz. agradecer os Obrigada. presentes, agradecer a todos vocês. Mantenham-se em casa, como foi conclusão Obrigada. aqui. Beijinho grande, vou te deixar, Beijos. Thalita. Muito Eh, obrigada a todos. Mandem Quero perguntas. isso aí, isso aí. Mandem perguntas para nós e nós vamos respondendo. Isso. Uma vez mais, quero agradecer a presença de todos vocês aqui que estiveram conosco. Queria também prometer que voltaremos dentro de 7 dias, à mesma hora, para falarmos de um tema surpresa que teremos acesso a partir da próxima semana. Não deixem de ficar em casa, por favor. Cuidem dos vossos bebés. Um beijo grande desta grande família Piandra. Obrigado ao meu back-office, ao meu, a parte técnica e, sem esquecer, a parte publicitária. Obrigado a todos. Fiquem em casa.